ouvintes, eu sou o professor Jung, sou professor do mestrado em desenvolvimento regional da FACAT, e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essas mudanças climáticas que têm afetado tanto a nossa população e trazido aí uma angústia, sem dúvida, a todos. A gente sempre deve analisar sobre dois aspectos, principalmente essa questão das mudanças climáticas. Em primeiro lugar, nós temos aí nosso planeta, que está num processo de transformação contínua. Nosso planeta tem em torno aí de 4,5 bilhões de anos. Já ocorreram transformações que, inclusive, na época, era inviável a vida no nosso planeta. Então, essas transformações são naturais, elas vão continuar ocorrendo ao longo dos anos. Né? E, por outro lado, a gente tem também agora problemas relacionados com as nossas ações humanas, juntamente com essas transformações que o nosso planeta está ocorrendo. E esse talvez seja o grande ponto aqui a ser considerado, né? Onde nós, ao longo dos anos também, a gente não tem se preocupado muito com a nossa própria expansão humana sobre o planeta, e acabando por interagir de forma negativa com áreas onde o nosso planeta naturalmente já era, entre aspas, né, proprietário. Que é a questão em especial dos rios, que é um problema que afeta muito hoje, principalmente os grandes centros urbanos. Os nossos rios, né, no mundo todo, eles possuem o que a gente chama de leito menor de escoamento, onde normalmente, né, sem grandes chuvas, com as chuvas regulares, ocorre o escoamento da água ao natural. Depois de uma chuva uma intensidade um pouco maior, o rio normalmente ele ultrapassa seu próprio nível e vai para o que a gente chama de leito maior do rio. Então ele inunda um pouquinho as margens do rio, né, e depois retorna para o seu leito menor. Acontece que os rios possuem também o que a gente chama de várzea de inundação. E aí reside talvez o maior problema nosso atualmente, onde muitas habitações foram construídas ao longo dos anos sobre as várzeas de inundação ou sobre as planícies de inundação. E o que ocorre? Quando ocorre uma mudança climática dessa magnitude, é normal que o maior volume de água, né, faça o escoamento para o rio, e o rio naturalmente ele vai ocupar o seu leito natural de inundação nessas planícies, que hoje estão, infelizmente, repletas de construções, de estradas, né? Um solo com baixa capacidade de absorção da água, e naturalmente, então, acontece que a gente tem comentado sobre tragédia humana, e talvez não tragédia climática. Né? Outro ponto a considerar, né, normalmente, é o porquê disso. Por que será que muitas pessoas se localizam às margens do rio? Talvez, olhando sobre um aspecto um pouco mais social, a gente começa a se dar conta que as pessoas elas não que quisessem ficar nas margens do rio, elas foram muitas vezes conduzidas a ficarem, acabando ficar não só à margem do rio, como à margem da sociedade. Então, por esse aspecto, hoje a gente tem grande parte da população atingida nas cidades, né? São populações que são vulneráveis e que precisam, então, claro, e nós vamos sempre fazer isso, né, todos na medida do seu alcance, a auxiliar essas pessoas. Mas uma forma de auxílio, talvez melhor, posteriormente a essa tragédia, é entender essa questão toda do processo natural de inundação e proporcionar condições de habitação mais adequadas a essas pessoas, retirando elas das margens dos rios. Um fato que me causa, assim, às vezes, curiosidade, né, é entender em que momento que a gente deixou de observar a história, porque para mim a história é um dos pilares da ciência, né, da ciência mais exata, vamos dizer assim, porque a história nos mostrou, já há 2.700 anos antes de Cristo, através dos egípcios, que tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eles já sabiam naquela época, e no momento que ocorria o período de inundação do Rio Nilo,
que o rio Nilo, inclusive, inundava por 4 meses ao longo de um ano, os egípcios comemoravam com festa a inundação do rio. Não olhavam com olhos de tragédia uma inundação. Por quê? Porque eles sabiam que naquele momento que o rio Nilo inundava, ele trazia, né, sedimentos, que são nutrientes, e deixava sob as margens de inundação, que são as várzeas de inundação. E ali os egípcios, então, do lado dos rios, as duas margens, realizavam suas plantações, então a colheita seria farta naquele ano, devido a ocorrer a inundação. Se nós tivéssemos também, em grande parte, observado e respeitado a história, né, como uma base, um fundamento da ciência, nós teríamos aprendido isso já olhando para 2.700 anos antes de Cristo. Então, infelizmente, hoje, né, nós temos que tomar algumas medidas para que algumas soluções possam amenizar o nosso problema, que hoje é emergente e que vai continuar, evidentemente, sem quase uma solução permanente. Nós podemos hoje, então, amenizar os problemas, mas solução definitiva, infelizmente, nós não temos. Talvez a maior recomendação é que nós devemos aprender a nos adaptarmos à natureza, porque o planeta ele não foi feito para nós. Nós somos mais uma espécie que habita esse planeta. A melhor dica que eu daria para vocês que estão nos ouvindo nesse momento é que respeitem mais a natureza, aprendam a conviver mais com a natureza e, em especial, tentem viver com equilíbrio em nosso planeta.